Era um detalhe, assim, que eu acho que ninguém repararia. E assim, gente, 12.000 euros. Quem fez esse trabalho, gente? Não pensou em tirar? Gente, porque é muito difícil subir, gente. Muito difícil. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui nesse canal eu falo sobre maternidade, vida em Portugal e também um pouco do meu dia a dia. E antes de começar, eu já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, também dar like no vídeo, que ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, né? Então é isso, bora lá. Para quem não sabe, eu e meu companheiro, a gente comprou um apartamento recentemente, em outubro que a gente se mudou, a gente comprou em agosto, mas se mudou em outubro. Então a gente tá aqui há 5 meses. E, gente, tem coisas que você só percebe, assim, no dia a dia mesmo, morando no lugar, sabe? Erros que a gente percebe, que a gente, assim, meio que cometeu, né? Não digo arrependimentos, né? Mas, olha, não me arrependo de comprar esse apartamento de jeito nenhum. Senão eu acho que eu nem faria o vídeo. Mas são coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Se eu soubesse, se eu tivesse mais conhecimento, né? Mas, assim, gente, primeira casa que a gente comprou, eu falo casa, eu sei que é apartamento, mas é o costume falar casa, tá? Primeira casa, duas pessoas jovens, a gente não, assim, não sabia muito, né? É claro que, assim, antes de comprar apartamento, antes de procurar, né? A gente sabia a região que a gente queria, a gente sabia o tipo de a tipologia, que era 3 quartos, né? O T3. Se queria varanda, se não queria, garagem, se não queria, sabe? Então a gente fez assim os pontos que a gente, né, que eram importantes pra gente, né? Outros que não eram tanto, né? Eu acho essencial fazer isso antes de você procurar um apartamento, né? Senão você vai procurar meio que, tipo, aleatório, né? E né, eu acho que dessa forma, até você sabendo realmente o que você quer, você consegue filtrar melhor. E não ficar visitando um monte de apartamento que depois, na hora que você vai visitar, você vê que afinal não tem nada a ver com o que você queria, sabe? Então acaba que você perde tempo, faz a pessoa, o consultor imobiliário perder tempo, né? Então a gente quis evitar isso, a gente visitou somente os que a gente realmente achou que fosse, que fizesse, né? Sentido assim pra gente, sabe? Pronto, e começando por um dos erros. A garagem. O apartamento tem garagem, tá? A gente queria um apartamento com garagem, porque é importante, né? A gente sabe que, pronto, aqui em Portugal tem zonas que é bem difícil estacionar, é pago, aqui na nossa rua é pago, sabe? Aqui bem na frente assim do prédio é tudo pago. Fim de semana não é, né? Sábado a partir da 1 não é, e domingo também não. E de noite também não é, de madrugada eu digo. Mas de dia é pago, tá? Então a gente não estaciona aqui na rua. Enfim, o apartamento tem garagem. Assim, logo que a gente veio visitar, o consultor, né, mostrou a garagem, né? O acesso para a garagem, né? E assim, a gente viu que era um pouco estreito, né? Tipo assim, mais um pouco difícil, né, do que a gente estava habituado, sabe? Mas a gente não estava acostumado a ter apartamento com garagem, sabe? Os que a gente arrendava, a maioria, assim, acho que só um tinha garagem, mas era tipo uma garagem exterior ao prédio, sabe? Então era bem fácil, sabe? Então a gente não tinha experiência com garagem. Assim, a gente viu que tinha garagem e a gente pensou, se fizer a garagem, né, ok. Mas a gente viu que era estreito, né, e tal. Ele falou que não era impossível entrar nem sair, só era um pouquinho difícil, mas que a gente conseguia. A gente não tem um carro grande. A gente tem um Peugeot 207, não é o menor carro do mundo, né? Mas não é o maior também. Não é uma SUV, por exemplo, sabe? Mas, assim, a gente só foi testar a garagem depois de comprar, né? A gente queria um apartamento com garagem, ele tinha garagem, né? Então isso era importante. E a vaga, assim, muito boa a vaga de garagem, sabe? Grande e tal, fácil de entrar. O acesso é que é o problema, gente. Depois que a gente comprou, que a gente veio pra cá, a gente viu que muito difícil, gente. Assim, depois que a gente se mudou, a gente viu que a gente não ia conseguir usar a garagem. Porque, assim, muito difícil, difícil para entrar, mas não era impossível. Pronto, entrar até dava, sabe? Mas o difícil era para tirar o carro, sabe? Porque, assim, é uma descida muito acentuada e não é só a descida. Se for só a descida, tudo bem. Mas é uma curva muito fechada depois da descida, sabe? É uma descida, depois uma curva, assim, muito fechada, sabe? Um carro grande não entra ali. O carro grande fica preso ali, gente. Esquece. Mas na descida a gente não teve problema. O problema foi para subir. A gente usou 2 vezes a garagem, gente. E nas 2 vezes, uma a gente ralou o retrovisor, né, do carro, e na outra bateu o vidro de trás, como é que fala? Das luzes de trás, né? Um dos vidros, né? Gente, porque é muito difícil subir, gente. Muito difícil. Sabe? Uma curva muito fechada e depois é uma subida muito acentuada, sabe? É muito difícil. E o nosso carro não é gigante, gente, não é gigante. Mas a gente reparou depois que, tipo, tinha muito pouco carro naquela garagem. Os carros que tinham costuma ter dois só carros ali estacionados, e são dois mais velhos e pequenos, carros menores que o nosso, sabe? Então faz sentido. A maioria dos vizinhos, depois a gente vai descobrir que estaciona
não estaciona na garagem, estaciona na rua, né? E até tem, assim, um estacionamento aqui perto, na rua, assim, na esquina, assim, virando, né? Mas o problema é que aqui no norte, gente, chove muito no inverno. Então, assim, imagina você com o bebê ter que, às vezes, sabe, se eu vou sair com o Vicente e o Nicolas sair em casa e tá chovendo, eu tenho que ir lá buscar o carro, colocar o carro aqui na frente de casa, né? E depois subir e pegar ele. Então, assim, são aqueles perrengues chatos, né, que a gente passa no dia a dia, né? No verão não vai ter problema nenhum, gente, porque não importa de andar, tipo, um minutinho até, nem isso, né, até o carro, mas, sabe, poderia ter sido evitado, poderia. Mas assim, a gente não deixaria de ter comprado apartamento, entende? Outra coisa, gente, assim, a casa tava bem equipada, sabe, quando a gente comprou e tal, com geladeira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, né, tipo assim, nossa, máquina de lavar louça é caríssimo, né? Que bom que tem, né? E eles falaram que tava nova, que nunca tinha usado. Mas quando a gente veio morar, a gente foi usar a máquina de lavar louça, a gente comprou tudo. A gente nunca tinha usado uma, né? A gente todo empolgado, né? Comprou as coisas pra usar, né? O detergente, né? Aquele sal também. Coloquei a louça lá, gente. A máquina não ligava. Não ligava. Aí o que? A gente chamou o técnico pra ver o problema que tinha, né? E só pra fazer o diagnóstico era 50 euros, gente. Mas enfim. E o que que a gente reparou? Que a gente não tinha reparado antes, né, quando a gente visitou o apartamento, porque era um detalhe assim que eu acho que ninguém repararia, que assim, a máquina de lavar a louça tá embaixo da pia, né, como tem que estar. E assim, os antigos proprietários colocaram um piso novo na cozinha, só que colocaram em cima do antigo, não tiraram o antigo, né? E ao invés de tirar a máquina de lavar a louça e colocar o piso, eles colocaram o piso em volta da máquina de lavar a louça. Então assim, eu vou até mostrar o vídeo aqui pra vocês. Olha, gente, estou vendo aqui o piso da cozinha e aqui e a lavar a louça, né? Olha, gente. O piso foi feito em volta da máquina. Tá? A máquina não sai daí. Não dá nem pra tirar aqui a bancada, né? Também não tem o que fazer. A gente não consegue tirar a máquina de lavar louça de lá. Ela está quebrada. A gente não sabe o problema, não consegue saber, porque para saber tem que tirar. A gente chegou a chamar o técnico, né? Porque a máquina de lavar louça tem uma parte da frente, né? Que dá para mexer e tudo, para eles verem, né? E ele tentou ver, mas o problema é atrás da máquina. A ficha tá ligada, a gente conseguiu ver que a ficha tá ligada, mas a máquina tá com problema, a gente não consegue saber o que que é, a gente não consegue tirar ela, porque assim, a gente consegue tirar ela, mas a gente tem que quebrar o chão. Quebrar o chão, colocar um piso igual, que a gente não sabe onde é que é aquele piso. Tem que ser exatamente igual, senão vai ficar um piso diferente, uma coisa feia, né? Ou colocar o piso todo novo, né? Assim, gasto, né? Bastante gasto. Assim, não é a pior coisa do mundo, mas assim, a gente chegou na expectativa, né, que ia usar a máquina de lavar louça e não conseguia usar, e assim, esse erro aí do chão, gente, muito chato isso, sabe? Porque a gente pensou, quem fez esse trabalho, gente, não pensou em tirar? Tipo, você não põe um piso em volta de algo que você não vai conseguir tirar aquilo dali depois, sabe? Então, assim, é bizarro quando a gente viu, a gente nunca tinha visto isso na vida. Outra coisa, que não foi bem um erro, né? Mas foi algo que a gente gostaria que tivesse, que a gente viu que fez falta nesse inverno, sabe? Esse inverno foi bem rigoroso aqui em Portugal, né? Muita gente passou por muitas dificuldades, e foi assim muito frio. E assim, a casa não tem vidro duplo, né? É o vidro normal. E aqui no norte faz muita diferença ter vidro duplo, né? O isolamento térmico, né? A gente início achou que nem não precisava, né? Tudo bem, mas depois a gente viu que sim, gente. A gente vai na casa de pessoas que têm vidro duplo, tipo, a gente vê como é que é diferente, sabe? Para barulho a gente não precisa, porque não é barulhento aqui, sabe? Mas apesar de ser uma rua movimentada, não precisa. Mas para a temperatura seria bom. E assim, a gente pesquisou, né, de colocar vidro duplo, né, quanto é que seria, né, o orçamento. Aqui a gente tem bastante janela, né, a gente tem a marquise também nos outros dois quartos. E assim, gente, 12 mil euros. Assim, se você pensar no trabalho que dá, né, nos materiais, ok, né, não é que seja assim, né, um roubo, né, mas é muito dinheiro, né, para a pessoa desembolsar depois de comprar um apartamento, né. Outra coisa que é algo que a gente vai vendo assim conforme a gente mora aqui, né, a direção, né, que o sol nasce, né, onde é que o sol vai nascer, né, na casa, né, digamos assim. Ou seja, assim, de manhã o sol bate mais nesse quarto aqui e na sala, né. E não é o sol forte da manhã, sabe, pelo menos no inverno não é. E bate sim até 11 da manhã, meio-dia, né, então não chega a aquecer a sala nem o quarto. À tarde, assim, o sol bate bastante nos outros 2 quartos e na cozinha, aquece bem, sabe, fica bem gostosinho de estar, sabe, quando faz sol, assim, no inverno, né.
É bem gostoso, gente. E assim, e a sala fica um gelo à tarde. Esse quarto também fica um gelo no inverno. E querendo ou não, são partes da casa que a gente usa muito, né? O nosso quarto, né? Que o Vicente ainda dorme aqui também. E a sala, né? O Vicente brinca lá também. O Nicolas, o escritório dele ainda é lá, né? Não mudou pro quarto ainda. Então, assim, faz diferença, sabe, ser quente, porque a gente acaba gastando com mais aquecedor, né, na sala, no quarto. E a cozinha ser muito quente também não é bom, porque a gente já cozinha na cozinha, né? Então a cozinha aquece por si só, né, com o forno ligado, com o fogão ligado, né? Então, no verão talvez não seja muito bom, sabe? O sol batendo assim a tarde toda lá, porque o sol da tarde é mais forte, né? Então, assim, né? Mas não é algo que, nossa, que vai prejudicar a gente assim muito, mas assim, são pontos que você vê depois com o tempo, né, que podia ser de outra forma, né. Outra coisa que eu acho importante para quem tem bebê, para quem tem criança, né, para quem tem idoso na família, né, é que o prédio tenha bons acessos, né, tipo rampa, né, elevador. A gente tem elevador, a gente mora no sexto andar e tem elevador, mas gente, quando você entra no prédio, o acesso para o elevador é de escada, gente. Você sobe umas uns 6 degraus, né, mas é a escada. E assim, o nosso bebê, assim, a gente usa muito carrinho ainda, né, e tal. Então é um perrengue às vezes, sabe? Eu consigo sair sozinho com ele, né? Eu pego ele no colo e o carrinho na outra mão e desço, né? E subo. Com ele no carrinho eu não consigo, né? Mas é um perrenguinho chato, sabe, pra mim, sabe? Mas não é algo que, nossa, né, impacte assim muito. Mas a gente pensa, né? Tipo assim, se a gente um dia machuca um pé, machuca uma perna e tem que subir essas escadas, né? É chato, sabe? Não ter uma rampa, né? Mas é algo que a gente já tinha visto quando a gente veio visitar, a gente reparou e tal. Mas assim, gente, agora concluindo, a gente gostou muito do apartamento, e por isso que pra gente, assim, eu não me arrependo de ter comprado aqui, sabe? É um T3, tem 3 quartos, como a gente queria, é espaçoso, tem muita, assim, ventilação de ar, sabe? Porque o apartamento pega de uma ponta a outra, sabe? É um apartamento aconchegante, a gente gosta muito daqui, a gente se sente bem aqui, sabe? Então, isso é o mais importante. Tem quarto para todo mundo, tem um quarto para fazer escritório, tem o quarto do Vicente, que é grande, a parede já tava pintada assim da cor que a gente queria mesmo. Então, sabe, um apartamento assim muito bom e o valor que a gente pagou, muito bom assim, tá? É um valor que não é o valor do mercado, sabe? E os antigos proprietários quiseram vender rápido, né, para ir pro Brasil. Eles abaixaram assim muito o valor. Então, assim, no fim das contas, foi uma boa escolha, sim. Mas eu fiz esse vídeo aqui para que você, né, se você está procurando comprar um apartamento, uma casa, para você também pensar, né, para você também ver, né, antes bem os detalhes, né, para ficar bem atento aos pequenos problemas, assim, que possa ter, não é? Se tiver algo que você não gosta no apartamento, tipo assim, algo que, isso aqui era inegociável para mim, tipo, o apartamento tem que ter varanda e não tem. Então, gente, espera um pouquinho, sabe? A gente não fazia muita questão de varanda. A sala não tem varanda, o quarto tem, o nosso quarto, né? O outro lado tem marquise, assim, de uma ponta a outra, então pra gente tá ótimo, sabe? Mas esses erros, assim, não fariam a gente não ter comprado. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre comprar apartamento, eu tenho alguns vídeos já sobre a compra do apartamento, né, e tal. Eu ainda não mostrei o apartamento porque tem muita coisa assim que a gente ainda vai mudar. Então eu tô naquela de que só quero mostrar quando tiver assim tudo pronto, sabe? Mas se vocês quiserem ver, eu também posso mostrar também. Me falem aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida também pode colocar aí sobre comprar apartamento, né? Então é isso. Obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!